precisando de milagre, o mundo todo está precisando do milagre. Contudo, no processo do milagre, conquanto envolva muita dor, muito sofrimento, muita amargura, muitas situações negativas, a parte mais fácil fica com a gente. Como assim, irmão? Conquanto haja dor, separação, conquanto haja angústia, conquanto haja medo, conquanto haja tristeza, no processo do milagre, a parte mais fácil é a nossa. Porque a parte mais difícil qual é? É o arrancar a dor, é o arrancar a doença, é o arrancar a situação ruim, é o trazer a prosperidade. No milagre, a parte mais difícil fica com Deus, enquanto a parte mais fácil fica com a gente. E qual é a parte mais fácil? Crer. Gente, é tão fácil, que tem muita gente desprezando, porque é fácil demais. Você concorda comigo? Você vê o mundo todo precisando de milagre. Você vê pessoas precisando de milagre. Você olha para a sua casa, tem necessidade do milagre. Você olha para a sua vida, tem necessidade do milagre. A nós só cabe a parte fácil, que é crer que o milagre possa acontecer. A parte mais difícil fica com Deus, que é arrancar a dor, quer arrancar o sofrimento, quer trazer a novidade de vida, quer trazer, a provisão e a prosperidade. Eu não estou dizendo que o sofrimento que você está passando é algo fácil. Eu não estou dizendo que a dor que você está sentindo é algo pequeno. Eu estou dizendo que no processo do milagre, para que essa dor saia, para que essas situações desapareçam, a parte mais fácil fica com a gente, a parte mais difícil fica com Deus. Milagre é a ação soberana e graciosa de Deus sobre a vida do indivíduo, ou de uma coletividade, ou de um grupo, fazendo com que a alegria seja restaurada, fazendo com que a saúde seja restaurada, fazendo com que situações negativas sejam transformadas em positivas. Isso você chama de milagre. A cura de uma doença é um milagre. A transformação de um caráter é um milagre. Uma pessoa parar de mentir é milagre. Uma pessoa andar no caminho reto é milagre. Famílias serem restauradas, conciliação começando a acontecer nas famílias, é milagre. A parte mais fácil é a nossa. E conquanto seja muito fácil, parece que é a parte mais desprezada. É tão fácil crer. Se é tão fácil, então faça. Então creia. Quando eu comecei a pensar nessa mensagem, a receber essa direção de Deus, eu estava conversando com um amigo, e nessa conversa com esse amigo, ele falou assim: nossa, mas é só isso que eu tenho que fazer? E eu disse para ele com todo amor, mas com toda a convicção: sim. Você acha pouco? Então faça. E por que não se faz? Muitas vezes é por covardia. Muitas vezes não se crê no milagre por não ter sido ensinado a crer no milagre. Muitas vezes nós não cremos no milagre porque nós não vimos na vida de ninguém, ou nunca experimentamos na nossa própria vida. Mas via de regra, não se crê no milagre pelo fato de nunca ter lido a palavra de Deus, nunca ter ter tido conhecimento da história de Deus, do poder de Deus na criação, do poder de Deus na ressurreição, do poder de Deus na cura de enfermidades, do poder de Deus na transformação da matéria, de fazer Jesus andar sobre as águas, de fazer um machado flutuar na água, de fazer homens andarem no meio da fornalha. Quer dizer, ao não termos contato com a palavra de Deus, nós acabamos por ignorarmos o fato de que, se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. E esse texto, justamente essa fala, foi de Jesus, quando se aproximando da casa de Lázaro, que havia morrido há alguns dias,
sabe, questionado por uma das irmãs de Lázaro, que conversa com ele e fala assim: Jesus, o que a gente faz agora? Ele simplesmente disse: você crê, você vai ver a glória de Deus. O texto de hoje faz parte da história de Naamã. Quando eu olho para a história de Naamã, eu começo a perceber um homem cheio de situações que ele possa dizer: essas experiências vão me conduzir a alguma coisa nova na presença de Deus. Contudo, Naamã era comandante do exército inimigo, era comandante do exército sírio, e por vezes atacou o povo de Israel. Olha o texto, e eu quero que você me acompanhe. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo: vai e lava-te 7 vezes e ficarás limpo. Está certo que este é apenas um fragmento da história, da conversa, mas deixa eu te fazer lembrar. Naamã, comandante do exército sírio, e tem uma coisa na palavra de Deus escrita sobre ele que é interessantíssimo. Diz assim: pela mão dele o Senhor trouxe muitas vitórias para o povo sírio. Então ele era um comandante condecorado, mas que também contava com a bênção de Deus. Quem diz que a bênção de Deus é só para alguns? Esse argumento cai por terra quando a gente vê a vida de Naamã, não é? Agora, coincidentemente, quando a gente vê a vida de Naamã, a gente vai para o nome dele. Naamã significa aquele que agrada a Deus. E de alguma forma, Naamã agradou a Deus, tanto que mesmo sendo comandante do exército inimigo, Deus deu a ele vitórias. E ele tinha um currículo invejável. Contudo, diz a palavra de Deus, ele foi acometido de uma enfermidade terrível. E naquela época não havia nem tratamento nem cura. Como hoje, para a hanseníase e a lepra, existem tratamento e cura. Mas naquela época não. Sabe? Naquela época era o sofrimento dos sofrimentos. Era a doença das doenças. Era tanto uma doença pessoal quanto uma doença social e religiosa ao mesmo tempo. Tanto que havia normas, tanto cerimoniais, sociais e religiosas. Quer dizer, havia normas da medicina daquela época, havia normas da religião daquela época, e havia normas da sociedade daquela época para manter longe alguém acometido daquela enfermidade, porque era extremamente contagiosa e extremamente destrutiva. A pele se infecciona toda. E à medida que o tempo passa e esse contágio vai aumentando, essa infecção vai aumentando, as extremidades do corpo vão se perdendo. Então ele era comandante com um currículo invejável de vitórias, contudo, porém, ele era leproso. E aí entram algumas personagens alguns tipos de pessoas que orbitam o milagre. Nós vamos conhecer pessoas que estão aí ao redor do milagre, ao redor deste risco iminente que pode acontecer na vida de algumas pessoas. Quais são os tipos que orbitam ao redor do milagre? Vamos lá. Primeiro, quem já experimentou. Segundo, quem valoriza. Terceiro, quem acredita. Quarto, quem se desafia. Quinto, quem persevera. Sexto, quem inveja. Sétimo, quem recebe. E oitavo, e infelizmente esse tipo existe, quem desiste. Mas vamos olhar para as personagens. Quais são os personagens dessa trama? Primeiro nós vamos nos encontrar com a escrava de Naamã. E diz a história, diz a palavra de Deus, que a escrava de Naamã era uma israelita que tinha sido, uma jovenzinha israelita, que tinha sido
sequestrada, levada para o cativeiro e por alguma razão foi parar dentro da casa de Naamã para servi-lo. Era escrava, não tinha direitos, não tinha poder para nada, separada da sua família, separada da sua terra. Você imagina os sentimentos que essa menina pode ter. Mas nós temos também a mulher de Naamã, o rei da Síria, o próprio Naamã, os escravos de Naamã, o profeta Eliseu, e nós temos Geazi, e a gente vai ver ao longo desta caminhada. Vamos para o agente de milagre número 1. Se o milagre é um risco, então nós precisamos entender quais são os agentes que vão fazer com que a gente se aproxime mais e corra mais o risco de acontecer na nossa vida este milagre. Vamos para a escrava. Ela tem empatia. Para que o milagre seja um risco que todos nós possamos correr, nós precisamos de verdade, pessoal, de ter empatia. O que é empatia? É sentir o que o outro sente, é se colocar no lugar do outro, pelo menos emocionalmente falando. E aquela menina, por mais sofrimento que ela tivesse, por mais saudade que ela tivesse no seu coração, como escrava, ela não deixou esses sentimentos tomarem conta. Ela vira para a mulher de Naamã e fala assim: quem dera o meu senhor pudesse ir lá na minha terra, e lá ele saberia que há um profeta de Deus que vai curá-lo. Ô gente, se tem um sentimento que todos nós aqui precisamos para fazer com que o risco do milagre seja cada vez maior, é empatia. Todos os dias você está vendo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, na televisão, centenas e milhares de pessoas morrendo. E cada vez mais a gente vai tendo essa experiência de pessoas conhecidas, ou infectadas pela enfermidade, pelo Covid. Se nós não tivermos empatia, se nós não tivermos a capacidade de nos colocar, pelo menos emocionalmente, no lugar dessas pessoas, sabe? A gente não ora por elas, a gente não fala do autor do milagre por elas. E essa escrava teve essa empatia, mas ela teve também altruísmo. O que é altruísmo? Não é só sentir, é tomar uma decisão na direção de mostrar o que eu sinto. Altruísmo você pode traduzir essa palavra assim, outruísmo, quer dizer, é quando o outro é mais importante do que você mesmo. Ela correu um risco muito sério de sofrer sanções, de ser castigada por se dirigir de alguma maneira, falando do seu Deus, falando da sua fé, mas não, para ela era mais importante que Naamã fosse curado do que ela estivesse bem. Então, além de empatia, ela colocou o outro em primeiro lugar. E olha, pessoal, quando isso acontece, o risco do milagre acontecer é muito grande. E isso tudo misturado com fé. Vamos para o segundo agente do milagre. A esposa de Naamã. A esposa de Naamã podia muito bem ouvir a história da escrava e ficar com ela, e não dar atenção. Não, ela foi contagiada por essa fé, ela foi contaminada por essa esperança, ela também sente empatia por Naamã, ela também é altruísta e ela também é cheia de fé para que aquelas situações sejam transformadas. Mas teve mais um agente do milagre, que foi o rei da Síria. E eu acho muito interessante o rei da Síria, porque ele escreve uma carta para o rei de Israel falando assim: vou então... Ele ouve essa história que Naamã conta para ele, que a escrava contou para a esposa, que a esposa contou para Naamã, que Naamã contou para o rei da Síria, o rei do exército inimigo. Olha que coisa. Conta para ele, e ele vai e manda uma carta para o rei de Israel. Então, ele teve empatia, mas ele teve uma ação que necessariamente não foi motivada pela fé, mas que fez com que o risco do milagre fosse cada vez mais assertivo, cada vez mais forte. Vamos ao próximo agente do milagre. Quem foi? O rei de Israel.
O rei de Israel teve o que, pessoal? Medo. Ele recebe a carta e fala assim: nossa, olha o que o cara está querendo comigo. Com certeza está querendo guerra, com certeza. E ele tem uma preocupação política. E enquanto ele está vociferando, enquanto ele está resmungando, enquanto ele está reclamando, pertinho dele, ouvindo a sua murmuração, após a leitura da carta, quem estava lá? É o nosso próximo agente do milagre, o profeta Eliseu, que ouve tudo e fala assim: rei, manda para cá, manda para mim. Eu vou orar, eu vou colocar na presença de Deus isso, eu vou colocar na presença do Senhor essa situação. Há um Deus que pode todas as coisas. Não, gente, é só você lembrar quantos milagres Eliseu já tinha presenciado na sua vida, quantos milagres Deus já tinha operado através dele, quantas situações ele havia visto na vida do profeta Elias, sabe? Quantas histórias de milagre ele havia presenciado ou ouvido deste Deus poderoso e maravilhoso. E agora, esse agente do milagre não só tem empatia, mas ele se enche de autoridade, ele tem empatia e ele tem uma ação. Manda esse Naamã vir até aqui, que ele vai ter uma experiência com Deus. Vamos ao nosso próximo agente do milagre, e nós vamos encontrar os escravos próximos a Naamã. Naamã recebe a ordem de ir até Eliseu, e quando ele chega lá, Eliseu olha para Geazi, que recebe a notícia. Geazi é o assessor direto do profeta Eliseu. Geazi recebe a notícia de que Naamã está perto e veio para ser curado, e Eliseu manda a seguinte mensagem para Naamã: toma um banho mergulhando 7 vezes no Rio Jordão. O Geazi sai dali, conversa com Naamã e os seus escravos, e Naamã fica extremamente furioso e diz assim: poxa, lá na minha terra não tem porventura rios mais limpos? E ele cita 2, Farfar e Abana. Lá na minha terra não tem pelo menos 2 rios, Farfar e Abana, mais limpos do que o Rio Jordão? Por que não me mandou tomar banho lá, tomar banho aqui? Que loucura é essa? Aí os escravos, e pelo menos um escravo mais próximo, chega dele e trata Naamã com um carinho tão grande, mas com um respeito tão grande, que eu acho incrível. Ele vira e fala assim: pai, se fosse uma coisa difícil demais, o senhor não faria? Se fosse uma coisa difícil demais e que tivesse a garantia de trazer a cura, o senhor não ia fazer? É só tomar os 7 banhos. E esses agentes do milagre convencem Naamã a tomar os 7 banhos. E olha o que acontece. Eles falam: se acha pouco, então faça. Naamã desceu da sua autoridade, Naamã desceu de toda a pompa que ele tinha, Naamã desceu de toda a lembrança e desculpas que o faziam blindado contra o que havia lá em Israel, e desce o rio e toma os seus 7 banhos. Se acha pouco e fácil, então, segundo uma paródia, uma paráfrase desses escravos, se acha pouco e fácil, então creia, obedeça, receba e ajude a outros. É só você lembrar, querido, que Naamã não podia mais abraçar sua esposa, e se tivesse filhos também não podia mais abraçar os seus filhos. Naamã tinha a sua vida extremamente limitada por causa daquela enfermidade, e estava colocando como empecilho da sua cura, sabe, os rios limpos que tinham lá na sua cidade. Se aqueles rios fossem tão puros, tão limpos, sabe, era de lá que teria vindo a cura. Mas não fique preso nos seus achismos. Para que o risco do milagre aconteça na nossa vida, a gente tem que fugir das nossas
desculpas. Olha lá, fuja das desculpas. Nunca foi sobre aonde, o que, quem. Não. O risco do milagre nunca foi sobre que remédio tomar, aonde tomar o remédio. Eu acho tão curioso isso, que a samaritana, quando encontra com Jesus na beira do poço, não sei se você lembra dessa história em João capítulo 4, quando encontra com Jesus na beira do poço, ela fala assim: Senhor, alguns dizem que é em Gerizim que nós temos que adorar, outros dizem que é em Jerusalém. Onde é que a gente tem que adorar? Ela sai da necessidade lúcida da sua vida, sabe? Que era ter saciado o seu desejo de ser aceita pelas pessoas e por si mesmo, e joga para um assunto teológico. Jesus vira para ela e fala assim: nem isso nem aquele, nem em Gerizim, nem em Jericó, mas vem a hora, e já chegou, em que Deus está procurando adoradores, sabe? E esses adoradores vão adorá-lo em espírito e em verdade. Nunca foi sobre coisa, nunca foi sobre quem ora, nunca foi sobre remédio, nunca foi sobre nada disso, mas sempre sobre lucidez e coragem para encarar a sua situação, encarar a sua necessidade. Sempre foi sobre a obediência de fazer exatamente como Deus manda que seja feito. Sempre foi sobre crer, por mais simples que seja. Orar é muito simples, não é, pessoal? Crer é muito simples. Sempre foi sobre ação. O curioso é que Naamã é curado, sai da água e vira para Eliseu e fala assim: deixa eu te dar uns presentes, deixa eu te dar uns presentinhos aqui, porque eu nunca vi um Deus fazer tanto milagre. A partir de hoje eu vou adorar esse Deus, eu vou servir esse Deus. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Eliseu não quis aqueles presentes. Por quê? Porque se ele aceitasse, provavelmente na cabecinha de Naamã brotaria a dúvida: quem fez o milagre? O homem ou Deus? Agora o curioso é que Eliseu não deixou margem para isso desde o início. A fúria toda de Naamã, qual foi? Ele falou assim: eu pensava que o profeta sairia lá de dentro e viria com as palavras mágicas e balançaria a mão e mostraria para mim, coisa e tal. Só mandou o seu serviçal vir falar comigo. Então desde o princípio, não foi o homem que operou. O risco do milagre não está naquilo que o homem faz, mas naquilo que o homem crê que Deus é capaz de fazer. E ele recusou. Fuja das desculpas. Mais uma vez, como eu vou fugir das desculpas? Encara a sua necessidade, sabe? Não fica mentindo para você mesmo. Tenha obediência na palavra de Deus, creia e haja na direção daquilo que Deus tem preparado para você, em nome do Senhor Jesus. Mas olha só, pessoal, as aparências enganam. Sim ou não? Está vendo esse bichinho? Eu acho que nenhum de nós viu um bichinho desse. Porque se a gente tivesse visto, tivesse tido algum contato, a gente estaria correndo um risco enorme. Ele mede aproximadamente, a fêmea pode chegar a um tamanho maior, 55 milímetros. É isso mesmo que você ouviu. A fêmea, que pode crescer mais do que o macho, tá? Pode chegar a 55 milímetros. Agora, ela é chamada lá na Colômbia de rana de ouro, rana dourada, rana de ouro.
a rã dourada. Mas as aparências enganam. Esse bichinho se chama, eu sempre me embolo com esse nome, né? Phyllobates terribilis. Phyllobates terribilis. E é considerado o animal vertebrado mais venenoso do planeta. E o seu veneno pode ser suficiente para matar até 100 pessoas. Os indígenas usam o veneno desse sapinho na ponta de uma lança, e eles matam a primeira presa, recolhem a lança e tem veneno ainda para matar tantas outras quanto eles quiserem, sem renovar o veneno na ponta da lança. É um bichinho pequenininho, bonitinho, atraente, mas é extremamente venenoso e extremamente poderoso. Quem diria que a gente fosse ter contato com um bicho tão exótico e tão poderoso quanto esse, como nós estamos tendo com o coronavírus? Um vírus tão pequenininho, invisível aos olhos humanos, mas que já matou milhares e milhares de pessoas no mundo, e que tem feito a dor se espalhar por tantos e tantos lugares. Mas deixa eu te falar uma coisa: tem muita gente se enganando com o poder da fé, tem muita gente desprezando o poder de uma oração, tem muita gente desprezando 2 joelhos que se dobram, tem muita gente ainda, ignorando o fato de que dobrar os joelhos na presença de Deus e orar e voltar para Deus são atitudes simples, fáceis de serem tomadas, mas que têm um poder tremendo, e que podem transformar corações, e que podem restaurar as famílias, e que podem levantar mortos. Não se engane com as aparências. Quando você passar por uma igreja e ver uma igreja vazia, se tiver uma pessoa com os joelhos dobrados, ele é mais poderoso do que qualquer exército na face da terra. E deixa eu te falar uma coisa, eu não vou entrar aqui no mérito, mas tem muita gente falando assim: o que nós precisamos é de uma intervenção do exército, é de uma intervenção militar. Nós não precisamos de uma intervenção do exército, nós precisamos de uma intervenção de homens e mulheres de fé, de homens e mulheres que creem, de homens e mulheres que se vistam de sua autoridade, do seu status, da sua bandalheira social, e que revistam-se da autoridade espiritual, e orem, e busquem ao Senhor, e clamem, e decretem o fim da morte em nome do Senhor Jesus. É disso que a gente precisa. Até quando a gente vai, terceirizar a nossa autoridade em Cristo Jesus? Homens e mulheres de Deus estão morrendo. Não estão morrendo porque pecaram, estão morrendo porque o vírus é mortal. Mas até quando a gente vai olhar passivo para isso tudo? Naamã só esperou a oportunidade de ouvir que ele tinha a oportunidade de ser curado, e ele foi até o final, e ele mergulhou 7 vezes, e ele foi curado. Vocês lembram que eu falei que tinha um tipo que é o tipo da inveja? Geazi é o tipo da inveja. Geazi ouviu que Naamã queria entregar os presentes para o profeta Eliseu. Eliseu rejeitou. Geazi corre atrás de Naamã depois de curado, e depois que ele o encontra, ele fala assim: o profeta voltou atrás e ele quer que você leve para ele, que eu leve para ele o presente. E ele pega o presente e leva. Quando o profeta vê aquelas coisas, ele fala: para que você fez isso? Você trouxe maldição para cima de você. E a lepra que estava em Naamã, toda vai passar para a sua vida.
Eu não vou gastar muito tempo com esse tipo, sabe? Que só quer o que os outros têm e despreza aquilo que ele tem na sua vida. Como secretário do profeta, ele tinha experiências de milagre. Ele também podia orar, ele também podia curar, ele também podia experimentar os milagres de Deus, sabe? Mas não, ele preferiu o que o outro tinha do que aquilo que ele possuía. Você sabe quando o milagre é um risco mais eminente na nossa vida? Quando a gente deixa de dar desculpas e a gente mergulha profundo numa vida de relação com Deus, que pode até desagradar as outras pessoas, mas que vai fazer com que a gente seja um agente do risco enorme do milagre acontecer na nossa vida. Hoje é dia de você entender e de nós entendermos que nós temos um poder acima de nós mesmos. Hoje é dia de nós entendermos que ou vai ou racha. Hoje é dia de nós entendermos que a fé, a oração, a santificação são poderes e exercícios de uma autoridade que precisa ser uma experiência na nossa vida, para que o risco do milagre seja cada vez maior na nossa história. Por isso, na prática, você conhece alguém que está sofrendo? Não despreze a oração, não despreze o levantar ou impor as mãos, não despreze o ministrar uma palavra de vida, não despreze. Aquela menininha, aquela escrava, não desprezou nada disso, e tudo começou nela, pessoal. E onde ela estava? Escravizada, passando perigo, sem direito a nada, sem o conforto da sua casa, com saudade distante dos seus pais. Mas nada foi capaz de aprisionar a fé e a autoridade espiritual naquela menina. E ela fez com que o risco do milagre fosse cada vez maior e pudesse acontecer na vida de Naamã. Eu não sei quando o milagre vai acontecer na sua vida, a menos que Deus me mostre, a menos que Deus te mostre, eu não sei, mas eu sei que a gente pode aumentar esse risco quando a gente deixa desculpa e a gente busca Deus, apesar de nós mesmos e com todas as forças, em o nome do Senhor Jesus. Aí você vai ver que o risco do milagre vai aumentar poderosamente em nome de Jesus. Enquanto acariciamos os nossos pecados, o risco do milagre diminui. Enquanto a gente dá desculpas, o risco do milagre diminui. Enquanto a gente espera pelo outro, o risco do milagre diminui. Mas quando a gente deposita toda a nossa confiança, toda a nossa fé no Senhor, que já agiu, tem agido e pode agir poderosamente, o risco do milagre vai lá em cima, e Deus se agrada em fazer coisas maravilhosas em nome de Jesus.